Muito obrigada, Sra. Presidente, Sr. Juiz, Sr. Auditor, obrigada pela vossa presença aqui e eu gostava de fazer 3 pontos, enfim, e de colocar no fundo 3 perguntas ou 3 grupos de perguntas relativamente ao que nos veio dizer e outros temas que também estão relacionados com a vossa atividade. E em primeiro lugar, gostaria de começar por falar um bocadinho sobre o que tem sido a execução dos fundos europeus em Portugal, que é uma situação que para o PSD é bastante preocupante. E é preocupante porque os programas operacionais regionais e também o POCUR, neste momento, têm uma taxa de execução abaixo dos 20%. No caso dos programas operacionais regionais estão entre 15% a 18% e no POCUR estão em cerca de 17%. Ora, esta situação para nós é muito preocupante e deveria ser também para o Governo, mas enfim, aparentemente eles não transparecem nenhuma preocupação com isto, é que, entretanto, já se passaram 5 anos do início do programa. Nós, em princípio, este programa terminaria em 2020, sendo que depois com as regras que permitem a utilização dos fundos 2 anos a seguir ao final do programa, digamos que até 2022 temos a oportunidade de fazer estas despesas. Mas o facto é que a taxa neste momento é extraordinariamente baixa e para nós é muito preocupante. E, portanto, gostava de saber se sabem, se nos outros Estados-membros, qual é a situação, qual é a posição de Portugal especificamente face aos outros Estados-membros, especificamente relativamente a estes programas. E depois, sobre a situação da reprogramação e da avaliação que vai ser feita em 2019. O Governo terá de fazer em 2019 uma avaliação da estratégia sobre o acordo de parceria, sobre o Portugal 2020, onde tem de mostrar indicadores de desempenho sobre o que tem sido realizado até hoje. Disse o Sr. Juiz João Figueiredo, falou numa cultura de obtenção de resultados e neste momento no Parlamento não fazemos a mais pequena ideia de qual é a situação dos resultados e isso é muito preocupante porque não tendo indicadores de desempenho nós próprios não podemos fazer o escrutínio que deve ser feito e isto tem consequências e implicações. Desde já uma consequência financeira que é poder ser-nos retirado os fundos que estão relacionados com os resultados em termos de eficiência, a reserva de eficiência, Portugal poderá não ter acesso a essa reserva de eficiência que resulta, enfim, que tem uma receita de cerca de 6% do total do programa, que são 26 mil milhões de euros, mas também porque, de um ponto de vista de política, naturalmente que nos coloca numa posição frágil, digamos, para a negociação do próximo quadro de financiamento plurianual. E, portanto, esta é uma situação que nos preocupa muito e gostaríamos de saber qual é a opinião do Tribunal de Contas relativamente a esta posição, enfim, específica de Portugal. Agora, para falar sobre 2 temas que falaram, em primeiro lugar, aliás, este tema não falou o Sr. Juiz especificamente sobre a política agrícola comum, mas eu gostava de fazer um conjunto de observações sobre o futuro quadro de financiamento plurianual. E para explicar que a posição do PSD é que a política de coesão e a política agrícola comum não podem, nem devem ser usadas como variável de ajustamento do próximo quadro financeiro. Isto porque o objetivo destas políticas, e em particular a política de coesão, é a convergência real entre Estados-membros e regiões e para, de certa forma, compensar os efeitos, enfim, à medida que se foi construindo o mercado único, os países que eram mais pobres e que eram também menos competitivos, no momento em que estavam num processo de ajustamento para se tornarem mais competitivos, isso tem custos e para, de certa forma, colmatar ou compensar esses custos, existe uma política de coesão essa que é necessária. E o facto de haver novos desafios, e não negamos que esses novos desafios são importantes, não apagam os objetivos de sempre da União Europeia. É importante que os objetivos de sempre da União Europeia, que é preservar a paz, a prosperidade e uma certa, enfim, reduzir as desigualdades entre as regiões e entre os Estados-membros, esses objetivos permanecem e não podem ser apagados. E, portanto, isso é muito importante para nós relembrar. Relativamente, olhando especificamente para algumas das propostas da Comissão, que para nós são inaceitáveis, a Comissão prevê cortar o Fundo de Coesão em 45%. Isto é inaceitável.
Para Portugal representa um financiamento muito importante e a Comissão não explica de forma muito clara porque é que está a fazer isto. Entre os 3 pilares da coesão, que são o FEDER, o Fundo Social Europeu e o Fundo de Coesão, é o Fundo de Coesão que sofre uma grande amputação e é precisamente esse Fundo de Coesão que tem por objetivo equilibrar as dotações a favor dos países mais pobres, como é o caso de Portugal, infelizmente. E, por isso, nós não podemos aceitar isto. Depois, relativamente ao FEDER, tem também uma espécie de truque que a nós nos parece não ser, enfim, muito correto, digamos, que é, no que diz respeito ao FEDER, muda-se o intervalo das regiões de transição, que agora vai até aos 100% da média europeia. Portanto, estamos agora aqui a incentivar a coesão dos países que são coesos e, portanto, parece-nos uma inutilidade e seria mais útil que o Fundo de Coesão, enfim, que o FEDER fosse mais orientado para os países que necessitam, efetivamente, de coesão. O próprio Parlamento Europeu fez também as contas à proposta do orçamento da Comissão e estima que só no caso de Portugal, todos os cortes da política de coesão, o impacto poderá ser cerca de 10% das verbas que o país deveria receber até 2027. Isto é uma machadada na solidariedade que a nós nos preocupa. E passando agora, por fim, para o que referiu, para o tema que referiu aqui sobre os recursos próprios. Enfim, a nossa posição sobre este tema irá certamente sendo definida de uma forma mais concreta à medida que vamos tendo mais notícias e que vamos trabalhando sobre este assunto, mas desde já parece que para nós é favorável haver uma eliminação das exceções, somos favoráveis à redução e até a eliminação de rebates e correções, de uma forma geral, porque nos parece mais transparente, assim, fazer um orçamento em que não existem exceções ou correções, e somos favoráveis a aumentar a receita para 1,2% do rendimento nacional bruto, sendo que, e puseram aqui umas questões relevantes sobre os novos recursos próprios da União Europeia e sobre a estabilidade desses recursos próprios. Para além de todas as questões que colocaram e que nos parecem relevantes e até em alguns casos preocupantes, em particular não sabermos se o recurso próprio que diz respeito à matéria coletável comum, enfim, provavelmente ser difícil, para concluir, eu dispenso depois a segunda ronda, Sr. Presidente, obrigada. E dispensando a segunda ronda e acelerando, para concluir, sendo a matéria coletável realmente uma questão que nós compreendemos que se não se for aplicada imediatamente, obviamente que toda a previsão que haja sobre ela, enfim, será... não é muito útil para fazer uma previsão concreta do que é necessário. Ainda há outras questões, e eu estou a pensar, por exemplo, no caso português e a receita relacionada com os plásticos não reciclados. O caso português mostra bem que essas impostos e, enfim, receitas adicionais depois têm um próprio impacto sobre a quantidade e, portanto, a receita também não pode ser completamente previsível ou de uma forma muito segura. E o caso dos plásticos em Portugal, o objetivo era esse, era reduzir enfim, o consumo de plásticos e o objetivo foi cumprido. Reduziu-se o consumo de plásticos, mas a receita realmente foi muito baixa. O que foi positivo, porque o objetivo era reduzir os plásticos. Mas se o objetivo da Comissão é aumentar as receitas, então se calhar vão ter uma surpresa. E, portanto, isto preocupa-nos sobre a estabilidade dos recursos próprios e por isso era acrescentar mais esta preocupação e saber a opinião do Tribunal. Muito obrigada, Sra. Presidente, pela sua tolerância.